Definitivamente, nessa semana das condenações impostas pela Operação Lava Jato no Paraná, por decisão do plenário da Corte, Lula volta agora suas baterias às articulações por uma candidatura presidencial em 2022, como mostra uma reportagem de capa da Veja dessa semana. E há dúvidas nisso, gente. De repente, eleger Lula presidente seria uma maneira até de livrar o petista de novos problemas com a justiça, se bem que a própria justiça tem se encarregado de livrar os problemas que a própria justiça cria para o petista. É que o envio dos processos paranaenses para o Distrito Federal aumentou consideravelmente, de fato, a chance de prescrição dos casos anulados pela Corte. Mas a própria Veja lembra que lá no fundo há uma pulga atrás da orelha do petista. Até mesmo, agora vimos há pouco, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que Lula ainda não é oficialmente candidato, há água a rolar ainda. Primeiro, é que se não ocorrer prescrição, gente, e acontecer mudança na Constituição sobre a questão prisão em segunda instância, assunto que volta a ser debatido agora na Câmara, caso não haja prescrição, Lula poderia viver novamente todo o drama da prisão em segunda instância, havendo uma mudança na lei, evidentemente, num futuro não tão distante. E 2 processos, especialmente em tramitação mais avançada, na 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Ambos têm origem nas investigações da Operação Zelotes e preocupam os petistas. Andaram lentamente desde que foram abertos. Em uma das ações penais instaurada em setembro de 2017, o petista é acusado do crime de corrupção passiva por um suposto repasse de R$6 milhões a campanhas do PT em troca da medida provisória 471/2009, editada durante seu governo, que prorrogou incentivos fiscais a empresas do setor automotivo. O processo é o mais avançado e terá em breve a apresentação de alegações finais, ou seja, a última manifestação das partes antes da sentença. Em despacho, ainda no último dia 23 de março, o juiz federal substituto Frederico Botelho de Barros Viana determinou que o Ministério Público Federal fosse oportunamente intimado a apresentar suas últimas argumentações. Lula, que nega as acusações, prestou depoimento como réu na ação em fevereiro de 2020, pouco mais de 3 meses depois de ter deixado a prisão. Em outra ação no Distrito Federal, o ex-presidente é acusado dos crimes de tráfico de influência, organização criminosa e lavagem de dinheiro na compra de 36 caças pelo governo em 2015. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por supostamente ter influenciado a aquisição das aeronaves da empresa sueca Saab em troca de R$2,5 milhões em propina. Segundo a acusação, os valores foram recebidos por meio de seu filho mais novo, Luiz Cláudio Lula da Silva. Aberto em dezembro de 2016, gente, o processo também se encaminha para a fase final depois de uma lenta tramitação. O andamento da ação foi retardado, sobretudo, veja só, é muito comum advogados para livrar aí acusados de crimes, problemas, enfim, tentar de todo custo atrasar, não é? Levar o tempo máximo possível adiante para uma eventual decisão da justiça. Alguns, por exemplo, colocam em seus processos, na parte da defesa, testemunhas mortas já, né, que não poderão nunca ser encontradas ou nunca darão um testemunho, enfim. Todo tipo de articulação é feita por criminosos, às vezes criminosos chamados de advogado, aliás, de porta de cadeia, enfim, e advogados e políticos que sabem dar aquele jeitinho para livrá-los da cadeia, do processo, da condenação. Este caso, olha só,
o que é que aconteceu? Atraso, sobretudo em função de dificuldades para notificar testemunhas estrangeiras. Foram arroladas testemunhas estrangeiras. Até um ex-presidente da França como testemunha. Todos arrolados por quem? Por Lula. No final de fevereiro deste ano, o juiz Barros Viana marcou então para o dia 27 de maio o depoimento do ex-presidente. O filho caçula dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, que também figura entre os acusados, prestará depoimento no dia seguinte. A oitiva das testemunhas é a fase anterior às alegações finais e sentença em um processo. Ou seja, tudo está mudando muito rápido no Brasil. E não demora, novamente a turma do deixa disso, da alta cúpula da justiça, poderá novamente ter que tomar decisões para livrar Lula de mais problemas? Mas é possível que até 2022 Lula fique inelegível de novo. Recentemente, em entrevista ao Estadão, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso até admitiu a possibilidade de votar em Lula no segundo turno de 2022, se o adversário for Bolsonaro. Recentemente, o deputado federal comunista Orlando Silva afirmou, em entrevista ao Jornal da Fórum, que o governador de São Paulo, João Dória, teria lhe dito que, para derrotar o presidente Jair Bolsonaro em 2022, se sentaria até com Lula. Segundo Orlando Silva, Dória o autorizou a revelar a conversa à imprensa. Dória fez uma publicação em sua página no Twitter nesta quinta-feira comentando a decisão do STF que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Poucos minutos depois, o político apagou o post. O tucano compartilhou uma notícia sobre a decisão e comentou: o House of Cards BR está um plot atrás do outro. Plot é uma referência a plot twist, expressão que caracteriza uma mudança radical e imprevisível em um enredo. House of Cards é um seriado norte-americano conhecido por reviravoltas políticas e que costuma ser comparado à política brasileira. E aí, Zé, como é que anda aí esse relacionamento entre PT e PSDB, Zé? Parece aqueles namoros não assumidos, né? Que namora, mas não tem coragem de beijar em público, nem pegar na mão, nem ir a um restaurante onde todos frequentam. Esta é a situação. É porque houve aí uma novidade em que, como os Highlanders, né? Que onde é só um tem que sobreviver, se uniram vários candidatos à presidência da República e vários partidos e estão tentando formar ali o que eles chamam de Avenida Central, e, a partir daí, definir um só candidato. E seria apoiado por esse grupo quem tiver a melhor performance, né, nas pesquisas. E eu não sei bem qual será o critério e se todos vão aceitar. Por exemplo, o Ciro Gomes, que está nesse bloco de candidatos. E ainda tem a novidade, que eu fiquei sabendo aqui em Brasília, que o PDT pode dar uma volta no Ciro Gomes e não lançar candidato e apoiar Lula. O Carlos Lupe, né, presidente do PDT, é um aliado histórico do PT, disse que amava a Dilma Rousseff e tal. E daí é que apareceram as conversas de que a situação mudou. Se Ciro não sair do PDT, pode ser que ele seja aí, inviabilizado pelo próprio partido. Mas, enfim, a história é essa. Quando o ex-presidente Fernando Henrique falou sobre essa história de votar em Lula, ele se referia no segundo turno, onde Lula iria. Mas ninguém sabe ainda quem são os candidatos de fato. Por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro é o único candidato aqui que eu considero previsível para o ano que vem.